Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me agora da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quem vive no querer divino pode girar em todas as obras de Deus e adquire os direitos divinos. O doce encanto do Fiat onipotente com sua luz me tem como eclipsada nele, e eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles como selo meu amo-te, sobre cada um para pedir-lhe o reino de sua divina vontade no meio das criaturas. Agora diante de minha mente vi uma grande roda de luz que enchia toda a terra. Enquanto o centro da roda era toda uma luz, ao redor dela sobressaíam tantos raios por quantos atos havia feito o Fiat divino. E eu passava de um raio a outro para pôr neles o selo do meu te amo, para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade. Agora, enquanto isso eu fazia, meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior, me disse: Minha filha, que vive em meu divino querer e forma seus atos nele, é quem vive em meu divino querer e forma seus atos nele, estes atos permanecem como o trabalho da criatura. É incrível, né? Permanece como o trabalho da criatura. Não é uma coisa que você vê separado, né, de Deus. Você participa com Ele, né? Ele dentro de você, vivendo em você. E Ele fala que o que você faz, Ele fala que é seu também, né? É interessante, né? É um trabalho que Ele fala assim, é nosso trabalho. Tipo assim, a gente sabe que é Deus, mas Ele chama a criatura para participar. Porque a criatura foi feita para isso, né? Para Deus habitar dentro dela e agir através dos atos dela. Que lindo isso, né? Que lindo. Por isso que Jesus fala no livro do céu que a criatura é um outro universo. Porque o universo, tudo que Deus criou é a obra que sai dele, né? Que ele fez. Mas ele também quer criar no céu da alma da criatura, né? E através dos atos da criatura, Deus quer trabalhar como se fosse assim. Deus sendo esse sol, esse habitando em nós e os raios, né, saindo dos atos, né? Então é muito incrível isso, né? Ele também quer ter seu centro na criatura, o seu centro de comando na criatura, né? E ela receber tudo o que ele já fez. Ela, ela é tipo assim, um canal que reconhece o que Deus fez, que fala do que Deus fez, que narra o que Deus fez, que vai girar em torno de tudo que Deus fez, né? E é muito incrível. Ele vai falar assim, nós fizemos juntos. Ele vai falar que é trabalho nosso. Mesmo a gente sendo nada, ele vai falar assim, nós fizemos isso juntos. Mesmo sendo o amor dele, sabe? Mas ele vai falar assim, nós amamos juntos, nós fomos lá e falamos isso, não sei o que, no tal lugar. Tipo assim, ele não anula a criatura. Mesmo a gente sendo nada, ele não anula a nossa vontade humana, que a gente tá falando ontem. Que é uma vontade humana divinizada, rendida, que não quer por nada seu, interferência nenhuma sua, interpretação nenhuma sua. Ela com plena consciência, mas ela está consciente de que ela existe. Ela existe para. Ela poderia adaptar, e ela existe para adaptar, que atrapalhar, como para contribuir. E ela quer contribuir, então ela não quer pôr nada dela na obra de Deus. Ela quer que o ato seja puro de Deus. Só que aí, esse ato puro de Deus, Deus vai falar: nós fizemos isso juntos. Nós fizemos isso junto, porque a criatura é a matéria que Deus usa, né? É muito interessante, né? Então, é tipo assim, o ato dela recebendo o ato do Criador, né? É o ato dela, é Deus agindo na criatura, tá duplicando a ação dele, tipo assim. Então, é incrível. E que colocam Deus em condição de ser dele, olha, os direitos de um reino tão santo, porque, olha isso, consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. Então, olha isso. Porque a alma que vive no meu Fiat readquire todos os atos dele.
feitos por amor às criaturas. Então é o que a gente vive. É o que a gente vive constantemente, né? É o que a gente faz. Reconhecer tudo o que Deus faz. E a gente toma como coisa nossa, porque a gente sabe que é o amor dele em direção a nós e que nós somos feitos para amar ele de volta com o amor dele. Então a gente volta à ordem, ao estado original para o qual ele criou todas as coisas, para o qual ele nos criou e para o qual ele dispôs todas as coisas. Então a gente vai viver o verdadeiro sentido de como Deus quer que a gente age, como que Deus quer que a gente veja também as coisas dele. Ele não quer que a gente veja como admirador que está assistindo na TV. Ele quer que a gente veja como possuidores, donos. O filho é dono, o filho é dele. Mesmo que não foi ele que pôs um centavo ali, que criou, que pensou naquilo. É o pai que trouxe tudo para dentro de casa. Mas ele nunca vai. Mas o pai vai dizer que é nosso. O pai vai dizer que é nosso. Então, assim, não é só assistir às obras de Deus, sem entender e falar que tá tudo muito bonito, né? Mas o tomar posse é um reconhecimento maior. É reconhecer o para quê das coisas criadas. Reconhecer que ele tá te amando através de tudo. Tudo que acontece é o amor dele. O amor, a justiça, a misericórdia, todos os atributos dele. Cada coisa fala dos atributos de Deus. E você vai reconhecendo, olha a justiça de Deus ali. Né? Você toma posse. Amém, Senhor Jesus. Você toma posse da justiça dele, toma posse da misericórdia dele, toma posse de tudo que ele faz. Né? Então, você tem os direitos, ó, consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. Porque a alma que vive no meu Fiat readquire todos os atos dele, feitos por amor às criaturas. Só um minutinho, o bebê chorou aqui, vou pegar, vai ficar mais fácil. Nossa, demorei, eu parei pra amamentar neném, depois eu apaguei. Meu Deus, acontece muito isso comigo, dá muito sono, a amamentação dá muito sono. Eu amamentei o nenenzinho e apaguei. Ai, minha filha, quem vive no divino querer e forma seus atos nele, estes atos permanecem como trabalho da criatura e que colocam Deus em condição de ceder-lhe os direitos de um reino tão santo, consequentemente os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. Porque a alma que vive no meu Fiat readquire todos os atos dele, feitos por amor às criaturas. Deus torna-a conquistadora não só do seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não põe o seu ato, ainda que fosse um te amo, um te adoro, etc. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado, e meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura, a quem pode dar o que ele queria dar, com tanto amor desde o início da criação de todo o universo. Então, isso aqui é muito grande, né? Porque a criatura ela vive tomando posse, né? Recebendo tudo que Deus fez, né? Reconhecendo todo o trabalho do Fiat divino, em todos os atos, né? Da criação, da redenção. Então, ela toma como dona, né? Com direito, né? Tudo isso. E aí aqui tá falando também que ela pode fazer isso, ela reconhece isso, e ela pode fazer isso em nome de todas as criaturas, né? Porque ela vai reconhecer tudo que o Fiat fez em nome de todos, né? Por todas as criaturas, né? Então ela vai tomar posse também pelas pessoas reconhecendo o ato de Deus. E assim, aqui tá dizendo que toda a admiração que ela tem, né? Eu te amo dela, eu te adoro dela, um reconhecimento dela. Tudo isso é Deus recebendo esse ato, né? É o ato de Deus na criatura. Todo o olhar que ela tem de reconhecer, de entender, de compreender e reconhecer a ação de Deus. A gente não só vê a ação de Deus nas coisas criadas assim, mas vê na vida das pessoas, né? É muito verdade, isso foi falado na meditação. A gente fica assistindo mesmo as obras de Deus. A gente fica reconhecendo
a mão de Deus na vida das pessoas, né? Reconhecendo assim, olha, aqui é a justiça de Deus atuando. Aqui é a justiça, aqui é a misericórdia de Deus. Aqui é isso, que é aquilo. Não só isso, mas a gente vê que o intercessor pelas almas, né? A gente pede como dono, é, Senhor, faz a tua justiça, né? Na vida dessa pessoa, pede a justiça de Deus quando a situação em que a gente vê a pessoa na obstinação, no pecado. E a gente pede a justiça de Deus, né? Pede cruz de apontamento. Tudo é a justiça de Deus que a gente está pedindo. A gente pede intercedendo, né? Manda luz para esse, Senhor, ilumina esse. Pedindo mesmo, né? E a gente faz isso assim com autoridade. É uma autoridade que a gente tem como filho, assim, sabe? Como dono mesmo, como foi falado. É como se a gente fosse lá e já entregasse aquilo para a pessoa. A gente pede com autoridade. A gente não sente assim que Deus vai rejeitar nossa oração ou que ela é injusta. Que Deus assim não vai aceitar essa oração, entendeu? Porque a gente pede com direito, porque a gente pede aquilo que Ele quer também. A gente não pede coisas assim desonestas, a gente não pede coisas interesse pessoal nosso. A gente meio que já sabe, vai pedindo aquilo que a pessoa precisa na ordem divina. O que a gente pede coisas espirituais, né? A gente não fica assim, mesmo se a gente pede uma providência para uma pessoa, né? A gente pede aquilo ali, mas assim, dentro daquilo que a pessoa precisa, né? Então, assim, a gente sabe que o que Deus der é o melhor, né? Então, e a gente reconhece que às vezes se não está recebendo algo, é por um pecado, é por uma realidade, né? Diante da justiça de Deus, como se tivesse travado, porque a pessoa não está caminhando no caminho do Senhor, né? Mas aí a gente vai e muitas das vezes oferta nossa vida, né? Oferta situações nossas. Ó, pede que Deus tenha misericórdia a si mesmo, né? Que de certa forma possa, então, às vezes encontrar na nossa vida, em alguma realidade, o equilíbrio, né? Para poder dar graça para aquela pessoa, né? Então, assim, a gente fica assim nesse canal na vida dos outros, sabe? A gente vai. Esse reino de Deus, como foi falado, o reino da divina vontade é tudo que Deus fez, é tudo que Ele pensa, é tudo que Ele é tudo que Ele faz. A gente vai tomando posse e reconhecendo o que Ele também está fazendo por aquelas pessoas que às vezes não reconhecem. Vendo o amor dele, né? Então é muito interessante isso, né? Assistindo mesmo a ação divina na vida das pessoas, né? Então é muito grande isso. Então a gente fica louvando e agradecendo a Deus, né? Na vida daquela pessoa, agradecendo o que está fazendo, vendo a mão dele, porque tudo é amor de Deus, né? Então isso aqui é muito verdadeiro, né? A gente vive girando, porque a gente não gira só, não é só na criação. Tem os momentos que você agradece, você louva, você sabe que o sol que Deus está te dando é o amor dele, aquele sol ali, o vento, o alimento, a água, todas as obras de Deus. Mas também assim, as circunstâncias da vida que acontecem com você e as circunstâncias da vida das outras pessoas. A gente vai vendo o amor de Deus de várias formas, conforme o que Ele vai mostrando a gente, né? A gente vai vendo o cuidado dele, então é muito grande isso, né? Então, em cada coisinha, né? A gente vai vendo assim que é o cuidado dele, que é o amor dele, e a gente assume que é ele que faz, sabe? A gente não vê também assim como uma coisa assim, é, isso aí não é nada, não, é coincidência, ou isso é o fulano que fez pra mim. Fulano que foi bom e fez isso pra mim, é o fulano que é bom e que trouxe isso pra mim, né? Não, toda bondade também é Deus se revelando através de cada coisa criada, inclusive das criaturas. Então, qualquer bem que alguém faz, você sabe exatamente que é Deus. Então, você reconhece Ele como o autor daquele bem. Reconhece Ele na vida daquelas pessoas, né? Reconhece que é Ele agindo, né? Então, você dá para Ele o louvor e a glória que Ele merece, né? Você nunca vai falar, fui eu. Ou foi fulano de tal, né? Idolatrando pessoas, mas você vai reconhecer que foi ele que
Ele que tá agindo, ele que age através de qualquer pessoa que apareça na sua vida, alguém que te dá informação, alguém que te ajuda quando você tá. Qualquer ajuda, qualquer. É muito incrível, né? É tudo Deus te cercando. É tudo Deus usando das coisas, é tudo Deus fazendo, né? Por isso a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina, torna-se proprietário de suas obras. E com direito pode dar e pedir para os demais o que é seu. Então a gente fala com autoridade mesmo, né? Quando pede justiça de Deus, quando pede a Deus, né? Quando você tá vendo a situação de reparação e você já tá vendo lá na frente, né? Aquilo que você já tá pedindo, né? A criatura seja com desapontamento, Deus iluminar. Você já tá rezando, parece que você já tá vendo o que Deus quer para aquela pessoa. Muitas vezes você recebe também uma luz, né? E você tá vendo, né? Quantas vezes eu já me peguei agradecendo pelo outro, né? Por tá vendo aquilo que Deus estava fazendo, né? De, na vida daquela pessoa, né? O cuidado que estava tendo, né? A providência dele, né? Então, assim, é como se você não deixasse as obras dele escaparem, sabe? Né? Aquelas que ele te mostra, né? Aquelas realidades que ele te dá, porque é tudo dentro de uma verdade, né? Tudo dentro de uma observação também, você tem que ter uma atenção, porque não é uma coisa assim, que se não tiver atenção da criatura, deixa escapar mesmo, né? Então você tem aquela atenção, né? Do que Deus está fazendo na vida da pessoa, do que Deus está fazendo nas circunstâncias que Ele te mostra. Às vezes, em qualquer realidade, né? Em qualquer realidade, você está assistindo um filme, você está assistindo uma coisa e isso te leva a meditar, né? Você está vendo um vídeo, aí você está vendo lá, fulano de tal foi preso. Aí você não vê aquilo como algo assim, qualquer, assim, um acontecimento à toa. Você vê, nossa, que bom que a justiça de Deus, né, fez aparecer as obras dessa pessoa e dá oportunidade de vir à tona, né, e dá para essa pessoa ainda. É a justiça de Deus que usa quem fragou aquela pessoa fazendo aquele crime e levou ela e denunciou ela. E você vai vendo essa ação, né? Entendeu? E você vai falando, e você pede mesmo a justiça de Deus, né? Pede o que a pessoa. Às vezes você pede com os apontamentos, né? Então, e assim, como se você já estivesse dando com aquela certeza de que já está acontecendo mesmo. Você já está vendo o fruto daquilo na vida daquela pessoa, né? Então é muito incrível, né? E como vive nele, seus direitos são divinos. E com direito divino, não humano, pede cada ato seu. É uma chamada que faz o seu Criador e com seu mesmo império divino lhe diz: dê-me o reino de sua divina vontade, a fim de que possa dá-lo às criaturas. Você está pedindo o reino, sabe por quê? Porque você está pedindo o divino na vida das pessoas. Você está pedindo aquilo que já está. Você às vezes não sabe, mas quando você entrega aquela situação na vontade de Deus, você quer a vontade de Deus, você está desejando o que já está no plano de Deus, que se concretiza na vida das pessoas. Então você está pedindo o reino na vida delas. Você está pedindo. Então a sua oração é divina, porque você está querendo o que Deus quer, né? Para que reine em meio a elas e todas te ame com amor divino e todas que ordenadas em ti. Você quer ordem. Às vezes você pede assim, nossa, mas eu estou pedindo uma justiça de Deus. Eu estou pedindo coisas de apontamento, porque a pessoa que está ali feliz ali naquela situação, nossa, eu estou pedindo uma coisa ruim. Você está pedindo ordem. Qual que é a sua intenção? Qual é a sua intenção, né? O que que realmente você está querendo na vida daquela pessoa? É que ela volte para a ordem, para o estado a qual ela foi criada por Deus. É que ela volte para a ordem, que ela saia daquela desordem que ela está vivendo. Então, qual é o seu interesse, né? Não tem nada seu ali, humano, entendeu? Você não vai pedir humano, sabe por quê? Porque você não vai pedir coisas que às vezes favorecem o humano daquela pessoa, né? Mas não vai favorecer aquilo que o divino, não vai dar glória para Deus. Então você não vai pedir para a pessoa uma desordem, uma coisa que vai dar desordem. Ó, Senhor, aquela pessoa ali está querendo prosperidade, eu vou rezar porque ela tenha mais prosperidade ainda. Por exemplo, você não vai pedir coisas que vai favorecer um vício da pessoa, que vai favorecer ela aqui na Terra, né? Só pensando aqui na Terra. Então, o que você vai pedir não vai ser injusto, porque você vai pedir dentro
dessa visão do que você tem também do livro do céu, do que Deus quer para a criatura. Qual que é a ordem que Deus quer para aquela pessoa, né? Naquela realidade que ela vive, tem uma ordem, tem um propósito, tem um posto, né, para aquela pessoa, né? Então você vai rezar para uma pessoa que está no feminismo. Você vai ver lá o que Deus entra lá no ato de Deus. Como que Deus criou a mulher? Para qual finalidade Deus criou uma mulher? Para qual finalidade que Deus criou uma esposa? Qual a mentalidade divina que uma mulher deve ter? Então você está sempre entrando nessa ordem e rezando dentro dessa ordem. Então não é injusto o que você pede. E quando você também pede assim, mas se eu pedir uma coisa para alguém que é em nível assim de dar o alimento de cada dia, claro, você está pedindo aquilo que é a ordem da natureza e pedindo, né, o, reconhecendo que Deus fez aquela pessoa, que Deus, né, quer dar o pão de cada dia, que o pão de cada dia é necessário, é reconhecer toda uma ordem, né, para que a pessoa possa ali amar, caminhar, viver. Então, assim, não tem injustiça, né? Tem verdade, tem realidade, você tem uma consciência, né, do que então você não vai estar pedindo, a sua intenção é sempre pedir a vontade de Deus, entendeu? E você sabe que se você pedir algo e não acontecer, não que você vai ficar olhando se vai acontecer ou não, mas você sabe assim, se algo encaminha para uma coisa diferente, você sabe, olha, é o que Deus está querendo, tem um para quê aí, né? Tem um para quê aí. Agora você deve saber que cada vez que você gira em minha vontade para colocar o que é seu, é um direito divino a mais que você adquire para pedir um reino tão santo. Porque você tem que pedir algo que você conhece, né? Que você sabe o valor, né? Então, cada vez mais que você pensa, né? Que você realmente entra, né? Reconhece a vontade de Deus, aprende sobre a vontade de Deus, vai reconhecendo a ação dela em cada coisa. É claro que você vai pedir com direito, porque você vai ver o valor daquilo. Se você não conhecer, você não vai amar, você não vai saber o valor. E a gente não é mágica. Você tem que conhecer querendo pensar naquilo. Se você não quiser pensar naquilo, não tem. Né? Não vai vir uma mágica na sua cabeça e vai te fazer girar e ver. Se você não pensar naquilo, vai passar desapercebido. Entendeu? E a gente é lerdo, a gente é pequeno, né? Então, assim, eis porque enquanto você gira, nela você é colocado diante de todas as obras da criação e todas as da redenção. Se alinha em torno de ti, esperando para receber cada um a sua atuação, para dar-te correspondência do ato de nossas obras. E tu as vais encontrando uma por uma para reconhecê-las. Então você vai reconhecendo tudo que Deus fez, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo e teu beijo de amor, para as teres. Então você só tem posse, você só tem aquilo que você conhece, ama, aprecia de verdade, sabe o valor daquilo. Então é toda a vida de Jesus, é todos os livros, né, que deixou, é todas as palavras dele, é todo esse conhecimento que constantemente estamos aqui vivendo. Tudo isso é tomar posse dessa vida. Tudo que nós estamos lendo, aprendendo, de tudo o que Jesus diz sobre o purgatório, lá o que ele está fazendo lá no purgatório. O que ele diz sobre tal coisa, o que ele fala na Valtorta, o que ele fala na misticidade de Deus, tudo, né? Você vai correspondendo a todas as suas obras, né? Em nosso ofício não há nem seu, nem meu, entre Criador e criatura. Mas sim, tudo é comum. Por isso, com direito, pode pedir o que quer. Então, assim, é muito interessante, né? É porque você pede como dono mesmo. Você não pede assim, mas com aquele sentimento assim, sabe? De que não é seu, não. Né? É como se você assim, estivesse na casa no palácio do rei, com uma filha, e vai lá e pega comida e leva para as pessoas. Entendeu? Você já leva. Vai lá com o cesto assim, ó, e pega lá comida lá e leva, né, para as pessoas assim, né, aqueles bens lá. Entendeu? Você não sente assim, ah, tô roubando do pai, eu tô roubando do rei, né? Tô fazendo coisa pelas costas do rei, né? Tô pegando coisa aqui do castelo e dando, né, pros outros lá, né? Por fora. Nossa, eu tô.
violando aqui, né? Não podia fazer isso, né? Não, você pega com aquela segurança de que ele quer isso mesmo, ele espera de você doação. É o que ele faria também, né? Então você também doa os bens. Como que a gente doa? Fazendo conhecer a vontade de Deus, divulgando essas verdades, né? Fazendo ser conhecido. Então, assim, a gente está doando, a gente não está restringindo, guardando para nós, né? Então, nós estamos doando isso e como donos disso, né? Como donos, tomando posse dessa verdade. Não é a verdade uma coisa separada, assim, é algo que a gente se reveste dela. A gente se torna o que ela é, assim, também, né? Ó, como me sentir aflito e sofredor se minhas tantas penas, olha lá. Deus não quer só você assistindo. Olha aqui. Ó, como me sentiria aflito e sofredor se minhas tantas penas e atos meus feitos estando na terra, a pequena filha de meu querido divino não sequer os reconhecesse, nem olhasse, né? Nem prestasse atenção, nem quisesse conhecer, não se importasse, nem busca cortejar com seu amor e com seu ato meu, olha lá, não tivesse nem aí. Como poderia te dar o direito se não os reconhecesse? Muito menos poderia fazê-los seus. Reconhecer nossas obras é não somente direito que cedemos, mas posse. Por isso, se queres que minha divina vontade reine, gire sempre em nosso fiat. Reconhece todas as nossas obras, desde a menor até a maior, pois teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. Isso significa reconhecer também na nossa vida, tá? Nos acontecimentos da nossa vida. Está aí constantemente a ação de Deus, em cada coisa. Então, a gente reconhecer mesmo, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. E também a gente vai assistindo a vida de Deus nas criaturas e reconhecendo a ação dele, né? É como se, assim, ele mostrasse para você claramente a ação dele na situação. Você já vai entendendo onde está o divino naquilo. Então você vai dizendo no seu coração e reconhecendo por aquela pessoa. Igual aconteceu, né? Aí meu esposo tinha ligado um sorrindo pra vida, né? Aí tinha uma pessoa lá que mandou uma carta pra eles lá da Canção Nova lá, falando da vida dela, do casamento dela, que tava pensando em separar do marido, porque o marido é ministro da Eucaristia, mas só vai na missa no dia dele, né? No dia que ele tá servindo no ministério. E que ela tá pensando em separar do marido por causa disso, porque ela sempre foi muito católica, que ela sempre foi muito de oração e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela não sabe o que fazer, que ela pede oração, um milagre na vida dela. O que ela tem que fazer em direção a isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, e como se assim, você assistisse, ouvisse a vida da pessoa, né? E como se Deus assim já colocasse para você o que ele tá fazendo ali. Então, às vezes você vai vendo como que Deus está ali, né? Naquela situação. Que às vezes a pessoa vê como um problema, mas Deus está fazendo, às vezes, uma correção nela. Deus tá querendo curar, igual ele estava me mostrando, que ele queria curar nela, que o problema também estava nela, porque aí Jesus me mostrou uma paixão dela por querer mostrar para todo mundo que na igreja que ela tá com o marido dela lá todo domingo, ela estava se sentindo um pouco envergonhada de não estar com o marido na igreja todos os domingos, né? E como ele é ministro, né, tinha que passar aquela imagem correta para as pessoas, né? De alguém que não falta da missa e tal, mas assim, ela estava preocupada com ela. Ela queria terminar porque ela estava preocupada com a pessoa dela. Então, meio que a gente vai dando conselho santo, desejando que aquele conselho santo vai para aquela pessoa. Ou seja, ilumina ela para ela perceber, né? O quanto ela mesmo, ela quer impor para o marido. Ela quer impor para o marido não por um amor assim a Deus, né? Mas ela quer impor para o marido porque ela está envergonhada com aquela situação, porque ela se acha muito, muito santa, né? Por estar indo. Ela se acha muito especial, né? E aí vai te mostrando aquilo, sabe? Aí é como se você ficasse assim, falando, né? Eu ficava na minha mente assim, dando conselho santo e desejando que aquelas informações
fosse para a cabeça daquela pessoa automático, porque ela mandou aquela pergunta para eles, né? E aí, automático, parece que foi vindo na minha mente essa realidade dela. Às vezes, ele te mostra o coração das pessoas, né? Te mostra alguma coisa que está na intenção da pessoa. E aí, você vai colocando como que aquela informação divina, como se você estivesse, assim, mandando aquilo ali, né? Desejando que aquilo chegasse de alguma forma para aquela pessoa, a compreensão do que Deus está fazendo. Então eu fui vendo que aquilo ali era de propósito que Jesus estava permitindo na vida dela, entendeu? E que tinha que corrigir algo nela, porque ela queria impor para o marido uma perfeição, porque ela queria passar aquela imagem. Então, assim, você vai assistindo é, o divino, né? E vai vendo também, né, o comportamento humano daquela pessoa, o pensamento humano, e vai meio que como se colocasse no lugar o divino. Então, você vai dando para Deus o reconhecimento, porque talvez aquela pessoa na vida dela não está conseguindo reconhecer ali Deus. Ela está vendo só desgraça na vida dela. Porque o marido é o fim da picada, porque o marido vai na missa só no domingo, então é o fim da picada. É o fim do mundo para a pessoa. Não tem Deus ali, não tem nada mais. Acabou a vida dela, tanto que a pessoa só pensa assim: tem que separar. A visão da pessoa é só essa. Então, assim, aí você vai pondo luz, você vai vendo luz, né? Aí você vai reconhecendo, né? E vai pedindo por aquela pessoa, né? Então, assim, é bem interessante o que acontece também. Eu vejo muito assim, ó. E a gente fala com autoridade, né? Tomando posse daquela luz, sabendo que aquilo ali é o que Deus deseja. É algo assim que você não tá pensando nada, mas automaticamente parece que você já vai ver na vida da pessoa com essa lupa, né? Com esse olhar, assim, vendo aonde está Deus ali nessa situação. O que que ela não está vendo, né? O que que Deus deseja naquela realidade ali? O que que ele realmente está curando? O que que realmente quer curar ali? Qual a informação que está dando para essa pessoa, né? Qual a mentalidade que ele quer para aquela pessoa? Aí é como se falasse assim: você vê a mentalidade que Deus quer para aquela pessoa. Então você ama o pensamento divino, ama essa mentalidade, você reconhece essa mentalidade. Você reconhece o jeito certo de pensar naquela realidade. Entendeu? Em nome de todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me glória da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Volume 27, capítulo 11, 30 de outubro de 1929. Quem vive no querer divino pode girar em todas as obras de Deus e adquire os direitos divinos. O doce encanto do Fiat onipotente com sua luz me tem eclipsada nele, e eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles como selo, meu amo-te, sobre cada um para pedir-lhe o reino de sua divina vontade no meio das criaturas. Então ela tá como que ela tá? Vamos lá. Tá eclipsada e ela não sabe ver outra coisa que tudo é divina vontade. E tudo o que lhe acontece, tudo o que ela vê, em tudo o que ela, né? Então, tô vendo todas as coisas, tudo o que me acontece. A situação boa, não tão boa, mas tudo é divina vontade. E tudo é ação da divina vontade, né? Então, tudo é uma ação da divina vontade. E ela não sendo tão boa, a gente sabe que é pro bem. Então, a gente fala, amo-te. A gente vê um castigo e a gente sabe que aquilo é pro bem. Amo-te. A gente vê as coisas boas, né? Porque às vezes a gente tem costume do quê? De agradecer só aquilo que deu, que na nossa cabeça deu certo, foi bom, né?
Às vezes você vê lá, nossa, eu vou falar uma coisa que aconteceu, né, agora há pouco, né? Eu tava bordando ali uma toalhinha de batismo, deu tudo certo a toalhinha. Na hora que eu terminei, eu falei, nossa, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Porque às vezes dá errado, sabe? É uma coisa que é muito fácil para dar errado, né? Já tive tanto problema bordando assim. Semana passada mesmo, meu Deus, aconteceu uma e eu fiquei irritadíssima com o que aconteceu. E aí na hora veio na minha mente isso. Eu falei assim, nossa, Senhor. Eu fiquei tão brava com o outro, né? Que eu tinha dado errado. Porque eu tinha que entregar no outro dia. E já estava muito complicado o tempo. Já tava, sabe aquela história que já estava tudo dando errado? E aí deu errado uma fraldinha. E eu, então, quando eu erro, eu perco material, perco tempo. E demora mais de 1 hora para bordar uma. Né? Então, e o material que eu perco, e eu tendo que comprar material, tô com o dinheiro contado para comprar material, e tá tudo muito caro, e aí meu lucro foi tudo embora. Ainda deu mais errado ainda porque a pessoa que ia levar para mim, a mãe dela faleceu, e aí eu tive que mandar por Sedex. Então, quer dizer, meu lucro, pelo contrário, paguei para trabalhar, vamos dizer assim, né? A história foi essa, eu paguei para trabalhar. E eu fiquei muito irritada com isso. Fiquei muito irritada, né? Porque eu já tava com o tempo escasso ali, tudo. E tudo isso, né? E aí hoje deu certo. Aí na hora que eu falei assim, nossa, graças a Deus. E eu pensei assim, por que eu não agradeci naquele que deu tudo errado? Entendeu? Né? Porque ali também era divina vontade acontecendo. Né? Então, assim, foi uma reflexão, né? Lógico que eu fiquei brava aqueles dias e depois eu conversei com Jesus, pedi perdão, tudo. Mas hoje veio, sabe, essa reflexão, assim, falei, nossa, quando tá dando certo, a gente fala, né, glória a Deus, obrigado, Senhor, nossa, graças a Deus. Mas e nesse caso que deu tudo errado? Hã? Né? Eu tenho que estar olhando como a Luísa tá olhando, colocando amo-te, deu tudo errado, amo-te, é a divina vontade acontecendo, e eu amo a divina vontade. Tem um propósito ali, tem alguma coisa ali, é o divino acontecendo, né? Então, assim, é os atos, né? É os atos divinos acontecendo, né? Então, assim, é uma coisa mesmo que eu tô falando, porque, como diz, a gente também confessa, né? Tem que confessar, né? É isso que eu tô querendo, não quer dizer que é o ato da divina vontade, né? Então ela tá aqui, ó, colocando o meu selo em todos os atos, porque ela tá eclipsada, então tudo ela tá vendo divina vontade, então assim, é o que eu tô querendo dizer, então tudo, né, é divina vontade. É divina vontade. Eu tenho que selar como eu amo. Amo que deu tudo errado, que não deu certo, né? Eu fiquei nervosa, né? Estressada. No outro dia eu estava estressada. Consegui fazer tudo. Levei meu marido, fui lá com meu marido, falei assim, vamos ter que ir no correio, pôr isso aqui. Ele falou, você tá. Eu falei, eu tô estressada. Falei pra ele, claro que eu tô estressada. Falei, deu tudo errado. Né? Falei pra ele, meu lucro foi-se. Né? Não tem lucro ainda, foi, né? Só tive despesa, né? Meu tempo e tudo ali. Mas eu tenho que falar o que amo. Amo esses problemas, até esses problemas, né? Eu tenho que estar tão eclipsada de olhar e falar amo-te, obrigado, né? E é por isso, né, que tô falando aqui. Agora, diante de minha mente, vi uma grande roda de luz que enchia toda a terra. E enquanto o centro da roda era toda uma luz, então no centro ali dessa roda, toda uma luz. Ao redor dela sobressaía tantos raios por quantos atos havia feito o Fiat divino. E eu passava de um raio a outro para pôr neles o selo do meu te amo, para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade. Né? Então, por isso, cada
Então são os atos, né? A hora que eu vi esse centro, né, de luz, eu fiquei pensando, né, em todos os atos de Jesus, né? Então, assim, a hora que eu pensei nesse centro na Terra, eu pensei na vida de Jesus, assim, né? Então, todos os atos de Jesus foi feito, é o reino, assim, né? Em todos esses atos de Jesus, assim. E aí eu fiquei pensando, né, em todos os atos selados de Jesus, e a gente colocar o amo-te, né, passar, né, por todos esses atos, né, tomar ele como nosso, porque assim, são os atos de Jesus e Maria, né? Então a Nossa Senhora, ela passou por todos esses atos, né? Eu fiquei pensando assim, né? Nossa Senhora, Jesus, eu estava lendo um trecho ontem sobre Nossa Senhora, e é exatamente o último trecho do volume 36. E Jesus falando de Nossa Senhora, que Nossa Senhora era a mãe dele, tanto nos atos externos, quanto em todos os atos internos de Jesus, né? E aí, e, imagina, Jesus ele sofreu, ele estava em sofrimento, né? Quantas coisas ele sofreu. E Nossa Senhora passou por todos os atos de Jesus, amando-a com amor de mãe, né? Ele estava falando desse amor de mãe, né? Então, olhando assim o que a Luísa está fazendo, vendo todos os atos, veio na minha cabeça esse centro, essa luz que está no centro da Terra, né? Essa luz que está no centro, que é o Fiat Divino, a vida de Jesus mesmo. É porque Jesus é o reino na Terra, né? Jesus é ali que formou o reino, né? Ele com a Nossa Senhora. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Passar por toda essa vida de Jesus, todos os atos internos e externos de Jesus, né? Todos os atos, bons e não tão bons, né? Igual eu falei que aconteceu comigo aqui. Jesus estava compartilhando a vida dele comigo. Eu não entendi, né? Naquele momento. Hoje eu estou refletindo mais sobre isso, né? Então mas eu tenho que falar amo, né? Amo esse ato, entendeu? Porque é um ato compartilhado, né? É um ato da divina vontade, né? E eu tenho que falar amo. Então, esse amo que a Luísa fala e que ela vê esses atos é porque ela está compreendendo esses atos, né? Não está só contemplativo, né? Para a gente selar com amo nosso, né? Conhecer o te amo, a gente tem que entender o que a gente está falando. A gente tem que entender o que está acontecendo, né? Por isso que a gente toma posse. Não tem como eu tomar posse de uma coisa que eu não compreendo, né? E esse amo, né? Para eu amar, eu tenho que ter compreendido, né? Não tem esse negócio de falar, eu amo isso aqui, mas eu nem sei o que que é, né? Eu amo. Eu amo isso aqui, mas eu nem sei como é que é feito, o que que é. Não sei de nada, é só falar eu te amo, né? Como é que eu posso dizer, né? A gente, para amar alguém, é depois de um tempo que você convive com ela. E depois que você passou pelas dores, pelas felicidades, você compartilhou muita coisa com aquela pessoa, né? Depois de um tempo, você sabe se você realmente ama ela ou não, né? Vamos pensar assim, né? Um marido, né? Um namorado, sei lá o que. No começo você fala eu te amo, mas aquele amor pode ser desfeito tão fácil, né? Hoje você tá amando, amanhã você pode estar amando mais. Agora, se passa anos, você já compartilhou dores, alegrias, momentos bons ou momentos não tão bons com aquela pessoa, mas vocês continuam junto e não querem se separar, não é? Aí é amor, aí você tá selando o amor, né? Você tá selando uma união de verdade, um amor, né? Então aqui, quando eu vejo, né, esse te amo,
não é simplesmente eu simplesmente ver uma coisa e falar eu te amo, né? É passar compartilhado, né? É entendido, né? Tem que ser o amado tem que ser entendido, né? Vou continuar, que eu estou refletindo só. Para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade, né? Agora, enquanto isso fazia, meu sempre amava Jesus, saindo do meu interior, me disse. Há uma coisa interessante, né, que veio na minha mente aqui, né? Então, esse amo-te, ela chama, né, com compreensão, né, a divina vontade. Aí eu fiquei pensando, né, Nossa Senhora, ela chamou o amo dela, a redenção, né, o verbo à terra, né, e a Luísa é, com esse amor dela, ela chamou o reino para a terra, né. Então, assim, a Nossa Senhora, com o amor dela, ela chamou o verbo à terra, né? Ela chamou Jesus para a terra, o verbo se encarnar na terra, né? Lógico que junto com o verbo veio o reino, né? E a Luísa, com o amor dela, ela tá chamando o reino para a terra, né? Então ela tá passando pelos atos de Deus, né? Ela tá passando, possuindo o reino, né? Chamando o reino para a terra, né? Então, a possuindo mesmo, né? A posse, né? Tomando a posse. Agora, enquanto isso fazia, meu sempre amado Jesus, saindo do meu interior, me disse: Minha filha que vive em meu reino, meu divino querer, e forma seus atos nele. Estes atos permanecem como o trabalho da criatura, e que colocam Deus em condição de ceder-lhe os direitos de um reino tão santo, né? Então, a mesma coisa que Nossa Senhora estava fazendo, né? O reino está sobre a terra, né? A gente agora toma posse dele, né? A gente vai tomando posse, ela estava chamando o reino, né? Consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. E olha só, e os direitos, então adquirindo os direitos dele ser conhecido e reinante sobre a terra. Porque a alma que vive no meu fiat readquire todos os atos dele, feitos por amor das criaturas. Então a gente está o que agora? Unido, né? Com a Luísa nesses direitos, né? Então assim, porque assim, a Luísa estava chamando, tá? Agora nós também estamos chamando, porque nós estamos possuindo. Então, a gente está sendo o quê? Um eco ali, né? E Deus, ele é obrigado, né? Como se ele fosse obrigado, né? A trazer, né? Porque se é uma criatura, se ela adquire o direito. É isso que ele está falando, né? Adquire. E Deus é obrigado a dar, né? Porque ela está adquirindo, né? Deus torna a conquistadora não só de seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não põe o seu ato, ainda que fosse um te amo, um te adoro, etc. Então vamos pensar. Estou pensando aqui, pensando na vida de Jesus, pensando em Jesus, né? Essa luz do centro da terra, pensando em Jesus, a vida de Jesus, né? E aí a gente vai passando pela vida de Jesus, ele vai compartilhando a sua vida. Então, né? E eu estou aqui adquirindo. E Jesus é o próprio reino, né? Jesus é o reino da divina vontade aí. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Então, eu estou aqui na Terra e estou adquirindo a vida de Jesus. Eu estou vivendo a vida de Jesus aqui. Então, cada ato, né, de Jesus que eu estou vivendo nessa vida, eu estou adquirindo o reino aqui, né? Eu estou chamando o reino sobre a Terra, né? Porque eu estou tomando a vida dele, estou tomando posse, né? Se eu estou tomando posse, e Jesus entregou, né? Nos deu esse direito, né?
Então eu tô tendo aquilo, tô pedindo aquilo que é meu de direito, vamos dizer entre aspas, né? Eu tô pedindo para Deus e Deus é obrigado a dar, né? Então fica fica nessa condição, né? Que eu tô falando assim do reino sobre a terra, né? Da gente estar constantemente, porque a gente está constantemente tomando a vida de Jesus, né? E Jesus é o reino, né? E Jesus é esse reino, né? Tô pensando assim, né? Não sei. Então vamos lá. E a gente vai amando essa vida, né? Não, não há ato dele no qual a criatura não põe o seu ato, ainda que fosse um te amo, um te adoro, etc. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado. E o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura a quem pode dar o que ele queria dar com tanto amor desde o início da criação de todo o universo. Então, para Deus, aqui é felicidade em dar aquilo que ele sempre quis dar. Por isso, a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina, torna-se proprietário de suas obras e com direito pode dar e pedir para os demais o que é seu. E como vive nele, seus direitos são divinos. E com direito divino, não humano, pede. Cada ato seu é uma chamada que faz a seu Criador e com seu mesmo império divino lhe diz: dê-me o reino da sua divina vontade, a fim de que possa dá-lo às criaturas, para que reine em meio a elas, e todas te amem com amor divino, e todas reordenadas em ti. Agora você deve saber que cada vez que você gira em minha vontade para colocar o que é seu, é um direito divino a mais. Então, girar na vontade, né? Cada vez que a gente gira em torno. Aí eu só fico pensando na vida de Jesus, gente. Girar na vida de Jesus, vai ser, eu não sei, né? Tomar posse, né? É um direito divino a mais que você adquire para pedir um reino tão santo. Eis porque enquanto você gira nela, você é colocada diante de todas as obras da criação e todas as da redenção. Se alinha em torno de ti, esperando para receber cada uma sua atuação. Olha só. Então, fica em torno, né? Fica ali como é que é? Em ordem, né? Vamos por em ordem de batalha, como a gente fala, né? Mas estão ali, esperando você adquirir. Ela atua, elas estão esperando ali para atuar, né? Ser atuante na tua vida, né? Ser atuante nessa vida para você tomar posse, né? Se alinham em torno de ti, esperando para receber cada uma sua atuação, para dar-te a correspondência do ato de nossas obras. E tu as vais encontrando uma por uma para conhecê-las. Olha só. Abraçá-las para pôr nelas teu pequeno te amo. O teu beijo de amor para as teres. Eu estava lendo um trecho ontem sobre a redenção, né? Que Jesus estava falando assim, né? Que os atos da redenção não vão ser mais remédios. Para quem vive na divina vontade, os atos da redenção não são remédios. Ele falou que não é dar remédio, porque ele está dando uma vida para quem é são, né? A gente sempre, Jesus ele fala, né, no Evangelho que ele não veio para os sãos, veio para os doentes, né? Então tem os remédios, né? A gente sempre fala que a redenção são os remédios, né? Mas ele falou nesse trecho, eu estava lendo ontem, porque eu estava buscando lá sobre a, o tema, né, do Kairos aí, e aí é uns trechos que eu estava lendo rápido, assim, né? Porque eu vou ter que separar o que eu preciso estudar, né? E aí esse era um dos trechos, e ele falou assim que porque como você está na ordem, né, e é uma ordem divina, você não precisa de remédio.
né? Você não tem que curar nada, né? Ele está falando aqui, você entra na ordem divina e Deus precisa de remédio, né? Então ele falou assim que os atos da redenção ele serve o quê? Para dar frutos, sabe? Frutos, né? Porque ele falou que quem tá doente fica só tomando remédio para não morrer. Mas para quem tá são, né? Ele toma, ele toma aquela vida, entendeu? Então, transforma o que? Vida, frutos, né? Então, pensa aqui, tô pensando aqui que Jesus está falando, né? Então, a criação e a redenção estão ali para te dar vida, para dar frutos, formar frutos, né? Não mais assim, é só uma sobrevivência, vamos dizer assim, né? Mas não, elas estão ali esperando para que você tome elas e para dar frutos, né? Então você vai passar a conhecer sobre a criação, sobre a redenção, e aí a santificação que a gente fala, né? E a santificação é frutos, né? Então, essa santidade divina, né? Então se torna o que? A santidade divina ali, né? Não é mais assim, entendeu, né, que eu falei, né? Não é mais assim para se manter vivo, né? Que Jesus estava falando, né? É isso que me veio, que eu li isso ontem, e aí veio isso na minha mente agora. Para dar-te a correspondência do ato de nossas obras, aqui a correspondência, né? E tu as vais encontrando uma por uma para reconhecê-las, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo, o teu beijo de amor para as teres. Em nosso Fiat não há nem seu, nem meu. É nosso, né? Então, se não é meu, mas seu, é nosso. Entre criador e criatura. Mas sim, tudo é comum, é nosso. E por isso, com direito, pode pedir o que quer. Oh, como me sentiria aflito e sofredor se minhas tantas penas e atos meus feitos, estando na terra, a pequena filha do meu querer divino, nem sequer os reconhecesse. Então, é os atos de Jesus, né? Que eu estava falando ali no começo, ali o centro, né? Essa luz que ela estava vendo, que é um centro que ilumina toda a terra, né? Então, é os atos de Jesus, é a vida de Jesus, né? Como se sentiria aflito e sofredor se minhas tantas penas e atos meus feitos, estando na terra, né? Eu acho que é aquilo que eu estava entendendo, não sei. A pequena filha do meu querer divino nem sequer os reconhecesse, nem busca cortejar com seu amor e com seu ato meu. Como poderia te dar o direito se não os reconhecesse? Então, acho que é mais ou menos aquilo, não sei, acho que eu estava entendendo direito, né? Que essa vida, a gente toma os atos de Jesus, da vida de Jesus, aquele centro, né? E vai passando pela vida de Jesus, vai tomando a vida dele, né? Então, quando a gente toma a vida de Jesus, é a vida divina, né? E a gente vai tomando posse, a gente está tomando posse do reino, né? Esses atos são o reino, né? Ele veio aqui na terra para estabelecer o reino, né? Muito menos poderia fazê-los seus. Reconhecer nossas obras é não somente direito que cedemos, mas posse, né? Então não é só conhecer, é possuir, né? Então não é só eu reconhecer, essa aqui é a vida de Jesus, né? Não, é tomar posse. Eu estava meditando o volume 11, agora há pouco, e uma coisa veio, né? Então, quando Jesus compartilha a vida dele com a gente, os seus sofrimentos, a sua vida, ele está compartilhando para a gente tomar posse, né? Então, é posse. Você passa por ela, né? Você realmente passa por esse ato de Jesus, né? Não é só conhecê-lo, né? Você conhece, mas você vive, né? Por isso que a gente fala prática, né? Porque se você não conhece, você fica uma coisa lá e outra cá, né? Você só conhece, né? Então por isso que a gente toma a vida de Jesus, porque a gente tem que tomar posse dela. É por isso que ele compartilha a vida dele, por isso que ele compartilha os atos dele, o sofrimento, e ele toma a nossa humanidade, né? Porque lá ele tomou a humanidade da Luísa, ele toma a nossa também, e compartilhou com ela as dores. Então, às vezes eu estou sofrendo. Quando eu estou sofrendo o sofrimento de Jesus,
porque Jesus toma a minha humanidade e traz para mim as dores dele, né? Os sofrimentos dele, né? E aí ele está compartilhando o que é a vida dele. E quando ele compartilha, nós estamos o quê? Tomando posse, né? Porque dessa dor ele traz o divino, né? Ele está sempre trazendo o divino. A gente está sempre trazendo a compreensão do divino, né? E a gente vai tomando que posse, né? Não é só conhecer, igual ele está falando, não é para conhecer. Quando ele se dá a conhecer, é para a gente conhecer e tomar posse, né? Porque se não fosse conhecer, né? Se não fosse para a gente possuir, a gente nem fica conhecendo, né? Ele nem traz para a gente conhecer porque não adianta, né? Tem lá na Valtorta, às vezes eu leio lá no Fim dos Tempos, e ele fala para Maria Valtorta assim, eu vou trazer, eu sei que você tem muita curiosidade, mas eu vou trazer só aquilo que convém trazer, né? Então, só aquilo que interessa trazer, né? Então, assim, só aquilo que é necessário, né? Então, é a mesma coisa, né? Se ele quer que você conheça uma coisa, ele não vai trazer uma coisa para você conhecer se não é para você possuir ela, né? Então, ele já nem traz, vamos dizer assim. Se não for para você tomar uma posse dela, ele já nem traz, você nem fica sabendo, vamos dizer assim, você nem fica sabendo, né? Pensando dessa forma aqui que ele está falando, né? Então, quando eu trago para conhecer, ele está falando aqui, para tomar posse, né? Reconhecer nossas obras é não somente direito que cedemos, mas posse. Por isso, se queres que minha divina vontade reine, gire sempre em nosso fiat. Então, fica sempre na divina vontade. Reconheça todas as nossas obras. Reconhece que tudo é obra de Deus, desde a menor a maior. Põe teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. Ai, Deus, por enquanto é isso que eu entendi desse trecho, né? Amém, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema do dia 27/11, 30 de outubro de 1929. Quem vive no querer divino pode girar em todas as obras de Deus e adquire os direitos divinos. O doce encanto do Fiat onipotente com sua luz me tem como uma eclipsada nele, e eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles, como selo meu, amo-te, sobre cada um para pedir-lhe o reino da sua divina vontade, no meio das criaturas. É o tão importante martírio da atenção que a gente deve ter. Coisa essa que nem é um martírio, mas é um retorno à ordem. Como é duro no primeiro momento para a criatura largar de si para ocupar-se de Deus. Mas é este o propósito a qual fomos criados. É este o estar na ordem, né? No propósito ao qual fomos criados. O ocupar-se de si mesmo é desordem, é vontade humana. Então, como ela disse, o doce encanto do Fiat onipotente, com sua luz, me tem como eclipsada nele. E eu não sei ver outra coisa. Né? Eu não sei ver outra coisa assim da criatura que retornou à ordem. Né? Assim, o Filho da Divina Vontade. Eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles, como selo meu, amo-te, sobre cada um para pedir o reino da divina vontade no meio das criaturas. Então, a criatura, na sua vontade humana, diante de determinadas situações, ela clama, né?
Que tragédia! Que tragédia aconteceu com tal pessoa e essa situação. E o Filho da Divina Vontade não, né? Ele diz fiat, 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 né? E glorifica e louva a Deus, né? Porque entende, porque conhece a vontade de Deus, porque ela vive nesse propósito divino, nesse âmbito divino, e vê tudo, os atos divinos, né? A luz da divina vontade. Porque Deus nada faz à criatura, né? Tudo que lhe acontece é um cuidado de Deus para levá-la à salvação de sua alma, né? Nunca o contrário. Então não tenho que ver algo, uma situação, né, não nada agradável, como um abandono de Deus, como uma tragédia que Deus permitiu. Não, pelo contrário, ele permitiu, né? Não para ser uma tragédia, mas um ato de salvação para essa criatura. É que a gente, na nossa vontade humana, né, cega e obscurecida e egoísta, não vê o propósito divino, né? O que Deus quer, o que Deus está fazendo com esta ou aquela situação. Então, a importância de retornarmos à ordem o quanto antes e vivermos o propósito ao qual fomos criados, o que é, né, o conhecer a Deus, amar e conhecer e tornar com que seja conhecido, né, esse Deus que é nosso Pai. Como eu disse aqui, sobre cada um para pedir-lhe o reino de sua divina vontade no meio das criaturas, a gente não viver para outra finalidade. Agora diante de minha mente via uma grande roda de luz que enchia toda a terra, e enquanto o centro da roda era toda uma luz, ao redor dela sobressaía tantos raios por quantos atos havia feito o Filho Divino. E eu passava de um raio a outro para pôr neles o selo do meu te amo, né? O te amo da criatura. A correspondência aqui, ó, o fazer junto, o unir-se a Deus, para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade, que reine em meio às criaturas, que tudo o conheçam e vivam. Aqui é o fiat da criatura, o faça-se. É a liberdade da criatura para que se cumpra a vontade de Deus, né? Na humanidade, na Terra, entre os viadores, né? Ou seja, feito aqui na Terra como é no céu. E aqui a criatura com conhecimento, né? No caso a Luísa, colocando o selo, né? Do Fiat, o seu te amo, do seu concordo, o seu Fiat, né? O faça-se, faça-se. Né? Agora, enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior, me disse: minha filha, quem vive em meu divino querer e forma seus atos nele, estes atos permanecem como trabalho da criatura, e que colocam Deus em condição de ceder-lhe os direitos de um reino tão santo. Consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra, porque a alma que vive no meu Fiat readquire todos os atos dele, feitos por amor das criaturas. É a posse de Deus, né? Que é a posse que a criatura tem sobre os atos divinos, sobre a divina vontade. Porque diante disso não se tem outra finalidade do que tornar conhecido, amado e vivido. Ou seja, né? A instalação, né? Do reino da divina vontade sobre a terra. A implantação e a expansão, né? Ao passo que tal criatura se ocupa dessa vida, desse ato divino. Minha filha, que vive em meu divino querer e forma seus atos nele,
Estes atos pertencem como trabalho da criatura. Então aqui, ó, eu, criatura humana, estou fazendo. Mas não eu, Deus tomou posse de mim e Ele faz através de mim, mas com total adesão, consentimento da minha vontade humana, ou seja, a minha vontade humana está rendida à vontade dEle, ao divino querer dEle. Né? E as consequências, os frutos virão mediante a minha correspondência. O quão empenhado estou, o quanto torno vida minha, esta vida divina. Então vai se dar conforme a criatura se dá, né? Se lança, se ocupa, trabalha. Colocam Deus em condição de render-lhe os direitos de um reino tão santo, consequentemente os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. Né? Jesus não tem outros. Então, ai de nós, né? Na nossa miséria, permanecemos em nós mesmos. Como foi dito na live, né? Ele conta com cada um, né, dos filhos da divina vontade, uma vez que se dispôs a ser. Parai de ocupar de suas coisas, né, de levantar obstáculos, né, situações que lhe impedem, né, de fazer o sacrifício, morrer para si, viver aqui para a divina vontade. A priorização dos atos divinos, né, como foi falado, os trechos, as meditações que não estavam sendo postados no YouTube, né, não pode deixar de ficar, né, como disse, né, começado um bem, nunca o interromper. A constância, o ato único, é a vida divina. Deus disse, faça-se a luz, e a luz aí está, né? E independente de qualquer coisa, sempre estará, até que Ele diz, basta. Né? Até que Ele diga, basta. Né? Assim, nós, na divina vontade, né? Independente das circunstâncias, das dificuldades, né? A gente morrer para nós mesmos, e ao passo que há esse movimento, Deus há de dispor, né, as situações para que seja favorável. Claro que sempre haverá e tem que haver o espírito de sacrifício, a marca da cruz, né? A santidade, a vida de santidade, não aqui humana, mas santidade divina. Então precisa haver uma morte do humano, a morte da criatura. Ela morrer para as suas preferências, as suas prioridades, e colocar aqui Deus como sua prioridade, a vontade divina como sua prioridade. Né? Mais uma vez, Jesus vem chamar-nos a atenção para isso, a deixar a criatura, a deixar-nos aos cuidados dele, a nossa vontade, tudo aos cuidados dele, e ocuparmos aqui das coisas dele. Né? Deus torna conquistador, não só de seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não ponha o seu ato, ainda que fosse um te amo, um te adoro e etc. Que é estar atento a ele o dia todo, o tempo todo. Não tirar os olhos dele, de suas verdades. Ah, mas como vou fazer isso? Como ele está dizendo que ainda que na sua pequenez, como eu te amo. Mas de toda a criação não há ato dele, no qual a criatura não ponha o seu ato, ainda que fosse um eu te amo, um te adoro e etc. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado, e o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura, né? Que ele tem muito poucos que se dispõem.
que se comprometem com Ele. Tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado e o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura disposta a corresponder verdadeiramente e sem interesse, né? A quem pode dar o que ele queria dar com tanto amor, desde o início da criação de todo o universo. Ele encontra na Terra uma criatura que está pedindo aquilo que ele queria dar, que pede exatamente o que ele quer dar, o conhecimento dele, o amor dele, a compreensão dos caminhos que ele traça na vida das criaturas, né? A dizer fiat, a dizer te amo, te adoro e etc., como disse. É a gente aceitar o que nos acontece, fazer o que tem de fazer sem respeito humano, mas visando apenas a glória de Deus. Aquilo que ele queria dar com tanto amor desde o início da criação e de todo o universo. E agora, com esses conhecimentos do livro do céu, ele tem criaturas na terra que, compreendendo e entendendo, sendo formadas por ele, diz fiat, corresponde, faça, Senhor, segundo a tua vontade, a fim de que se cumpra os teus propósitos, os teus desígnios na vida da humanidade, de toda a humanidade, né? Que se estenda por toda a criação o orvalho benéfico, né, sobre as criaturas do passado, presente e futuro. Cumpra-se o seu divino querer. Por isso, a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina. Torna-se proprietária de suas obras e com direito pode dar e pedir para os demais o que é seu, e como vive nele, seus direitos são divinos, e com direito divino, não humano, pede cada ato seu, é uma chamada que faz a seu Criador. E com direito divinos, não humano, pede cada ato seu, é uma chamada que faz a seu Criador. Ela tem posse de Deus, né? Se estabeleceu em seu posto de filha e, como filha, herdeira de todos os bens de Deus, não necessitada de pedir mais nada para si, mas solícita a pedir para os outros que ainda não têm, não reconheceu, não conhece e vive a mendigar na terra amores humanos, satisfações humanas, conhecimentos humanos. Negligenciando a vida que deveria estar vivendo, a vida em Deus, infundida em Deus, ato, no seu ato único, a sua vida divina. Seus direitos são divinos e, como direito divino não humano, pede cada ato seu, é uma chamada que faz a seu Criador. Que ao pedir, é o próprio Deus pedindo a ela, é o que ele mais anseia em dar. Porque também esta, estando no seu divino querer, não vai pedir outra coisa senão aquilo que ele quer. E com seu mesmo império divino lhe diz: dê-me o reino de sua divina vontade, a fim de que possa dá-lo às criaturas, que também o conheçam e vivam e o amam, para que reine em meio a elas, e todas te amem com o amor divino, e todas
reordenadas em ti, a fim de que não tenha mais que olhá-las com a mancha, com a cumplicidade das trevas, mas apenas luz, a sua luz divina, né, reinando nelas, não mais as suas vontades humanas obstinadas e rebeldes. Venha sobre a terra o teu querer divino, a reinar por sobre elas. Todas, a fim de que todos te amem e com amor divino, e todas reordenadas em ti, para ti, por ti, né? Agora você deve saber que cada vez que você gira em minha vontade para colocar o que é seu, é um direito divino a mais que você adquire para pedir um reino tão santo. Eis porque, enquanto você gira nela, você é colocada diante de todas as obras da criação, e todas as da redenção se alinham em torno de ti, esperando para receber cada uma sua atuação, para dar-te a correspondência do ato de nossas obras. E tu as vais encontrando uma por uma, para reconhecê-las, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo, o teu beijo de amor para as teres. Então, deixa eu ver se eu entendi até o que a Liliane disse, né, sobre a parte do trecho que ela leu, né, que vai falar dos remédios. A redenção é o remédio. O remédio para aqueles que ainda se encontram no pecado, né, envoltos, mergulhados em suas vontades humanas. Então, os frutos da redenção é o remédio para estes. Mas para aquele que, adentrando a vida na divina vontade, vivendo a vida na divina vontade, estabelecido a ordem na vida dela, que eu entendi, ela não precisa mais desse remédio da redenção, mas estando no Fiat divino, ela beija esse ato divino, corresponde a esse ato divino, né, dando a satisfação a Jesus, como foi dito, né? Jesus fez pelas criaturas e agora na divina vontade damos a Jesus o pagamento, né? Fazemos por amor a Ele, né? Correspondendo aos atos dele, como diz na 24 horas da paixão, né? O quão grande é a, a meditar essas verdades, a conhecer de tal modo de tornar vida em nós. Como o próprio Jesus diz, né? A recitar essas horas da paixão, sou eu em ato presente, vivendo tudo o que está sendo meditado. E como diz, os anjos estão em torno de vós para recolher as palavras, rezar junto contigo, né? Recolher as palavras e levar ao trono de Deus. Então é grande demais, é a vida do próprio Jesus no Filho da Divina Vontade. E como vai dizer aqui, para dar-te a correspondência do ato de nossas obras, e tu as vais encontrando uma por uma, para reconhecê-las, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo, o teu beijo de amor, para as teres. Tudo se torna propriedade de tal criatura. De fato, o fundir-se em Deus. Tudo que é meu é seu, como ele disse ao filho pródigo. Tudo que é meu é seu. Em nosso Fiat, não há nem seu nem meu entre criador e criatura, mas sim tudo é em comum, que ele mesmo diz. Não há nem seu nem meu entre criador e criatura,
mas sim tudo é comum, e por isso com direito pode pedir o que quer. Oh, como me sentiria aflito e sofredor se minhas tantas penas e atos meus feitos estando na terra, a pequena filha do meu querer divino nem sequer os reconhece, nem busca cortejar com o seu amor e com seu ato o meu. Como poderia te dar o direito se não os reconhecesse? Muito menos poderia fazê-los seus. Então é até o que me vem, né, sobre aquele trecho que Jesus chega até Luís e diz que tem um sacerdote que havia acabado de suicidar-se, algo assim, ou tentando suicídio, e ele pedindo a ela que ela participasse de sua paixão para a salvação da alma dele. E assim se fez, mas aqui com o conhecimento e com as realidades que temos visto no mundo, nós nos posicionamos e pedimos aqui, né, a graça de Deus, a conversão, a força, né, e tudo o mais da graça de Deus para a conversão, a salvação das criaturas, né, para que conheçam a verdade e sejam salvos. Como até vai dizer também das horas da paixão, aquele que está fraco é fortalecido, o desanimado recebe o ânimo divino, né? O doente é curado, aquele que está sem fé, né, é restabelecida a fé e assim, consequentemente, né, todas as debilidades da criatura humana, né, recebe a força ali da paixão de Jesus, a força para avançar no conhecimento, né, crescer gole a gole e retornar ao seu posto, né, ao propósito ao qual o tal foi criado. Portanto, assim, até mesmo aqueles que mais precisarem da vossa misericórdia e do vosso amor, como rezamos, né, no Santo Terço. Aquelas almas que mais precisarem da vossa misericórdia e do vosso amor. Deus chama a todos, porém não violenta ninguém. Todos têm a total liberdade de ir ou vir, de ir e vir. Então a gente tomar essa consciência e nos posicionar segundo o querer divino, a fim de que, assim como Jesus suplanta os nossos atos, enquanto ainda não completos e perfeitos, nós em tal condição também suplantamos os atos daqueles que hoje, desconhecendo tal verdade, não vivem. É como o ofertório do Santo Terço na Divina Vontade. Que cada música cantada, novena, liturgia das horas, tudo tem o selo da Divina Vontade, que cada olhar, cada contemplação à coisa criada tem o selo da Divina Vontade. Seja tudo selado na Divina Vontade, né? Suplantado o seu divino querer, a fim de que todos possam receber, né, o santo orvalho benéfico e cheguem ao conhecimento de tal verdade e a vivam. Então, reconhecer nossas obras e não somente direto que cedemos, mas posse, né? O reconhecimento tal de não só ter aqui por empréstimo essa vida, mas a total posse da vida divina e tudo que nela está inserido, né? Por isso, sem querer que minha divina vontade reine, gire sempre em nosso fiat.
né? A constância, continuidade. Gire sempre em nosso Fiat. Reconhece todas as nossas obras, desde a menor à maior. Põe teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. Né? Não olhe para si, mas para o querer divino. Põe teu pequeno ato. Ah, uma andorinha não faz verão. Põe o teu pequeno ato em cada uma delas e tudo te será concedido. Tudo te será concedido, porque é o Fiat divino. Né? Ainda que seja um, um suspiro, né? Até como foi dito, até dormindo, estamos a fazer os atos da divina vontade. Então, não olhar para si, né? Jamais, e nem ficar criando expectativa ou buscando ocasiões para fazer grandes atos. Não, já façamos hoje, né? Girar esse Fiat divino já nos pequenos atos, né? Pois que fiel ao pouco ele lhe concederá mais, né? Para Deus toda a glória e para a criatura toda a confusão. Sede ele, com o teu reino, seu divino querer, a prioridade na nossa vida. A total prioridade na nossa vida. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe todos.